Olá amigos, como estão? Tudo bem? Olha, eu venho apresentar para vocês uma videoaula de 4 elementos superiores anteriores. Eles são de vestibular estratificada. Você provavelmente já deve ter se deparado no seu dia a dia algum trabalho desse tipo, ou já deve ter se perguntado como isso é feito, por que é assim que é feito, enfim. Eu venho trazer para vocês essas informações e muito mais. Aqui eu vou apresentar dicas de como preparar as estruturas, de como fazer a queima de shade ou wash. Eu vou mostrar para vocês como eu faço as estratificações passo a passo. Primeira, segunda queima e glaze. Eu normalmente não utilizo muitas queimas, eu não dificulto muito para o laboratório. Aqui é tudo feito para despachar trabalho, tá bem? Então eu espero que vocês possam vir comigo, assistir essa videoaula e aprenderem um pouco mais, incrementarem no teu trabalho no dia a dia, na vossa técnica, tá bem? Conto com vocês, conto com a tua presença e vamos lá assistir isso. Vamos lá falar sobre a preparação e o wash. Então a gente vai ter a nossa estrutura na mão. Com a nossa estrutura após de modelado e fresado e sinterizado, como é óbvio, né? A gente vai ter essa estrutura preparada para começarmos a aplicar nossa cerâmica. Bom, então a gente vai começar, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte: vamos passar líquido de glaze com um pouquinho de pasta sobre toda a estrutura. Vamos besuntar a estrutura com um líquido e pasta de glaze, mas é sempre uma quantidade muito pequena. Nós nunca devemos, neste momento, aliás, com glaze, em momento nenhum devemos criar excesso, porque ele vai se acumular em alguma parte da estrutura e vai ficar esbranquiçado, e a gente não quer isso. A gente quer que ele passe aquela imagem vítrea, não é? A gente quer isso do glaze. E eu vou contar aqui uma coisinha para vocês. Sempre que a gente tiver utilizar glaze em pasta e líquido, ou seja, que a gente estiver fazendo a união dos dois, é importantíssimo que isso seja feito manipulado e que o pincel nunca toque em água. Por quê? Se o pincel for na água, levamos em consideração que água e óleo não se misturam, não é? Então, o glaze ele é a base de óleo e a água nas cerdas do pincel vai fazer com que criemos na nossa estrutura áreas em que o glaze não vai atingir, ele vai ficar todo manchado, todo malhado. Olha, essa é uma dica muito importante, levem isso em consideração. Pincel de glaze não vai na água, e se vocês limparem ele na água, tem que secar muito bem antes de utilizar, tá bem? Fica essa dica aí. Esse tipo de material de zircônia, ele não se adapta muito bem com temperaturas localizadas. Então sempre que for usar disco, broca, qualquer coisa do tipo, pedras verdes, cuidado com aquele aquecimento localizado, porque isso pode gerar fraturas à estrutura. Então a gente vai tratar a estrutura de uma maneira mesmo suave, né, com umas mãos mais suaves, e nós vamos, após o tratamento dessa estrutura, pontos de contato, adaptação, nós vamos levar essa estrutura para o jato de óxido. E tudo isso deve ser feito com muito cuidado. Jato de óxido a 2 bar de pressão, ok? E nós vamos fazer um jateamento para criar uma retenção mecânica e limpar toda a superfície da estrutura, tá bem? Depois de feito isso, sim, nós vamos começar. Então essa estrutura que nós estamos aqui apresentando, ela já passou por esse processo. Se quisermos criar alguma coisa ali por incisal, alguma profundidade, algum mamelo, alguma pintura intrínseca, este é o momento, ok? Mesmo que vamos pulverizar depois a cerâmica pela região vestibular, ainda assim essas nossas marquinhas vão ali estar e vão aparecer no fundo da nossa cerâmica.
Após passarmos esse glaze por toda a estrutura, eu vou criar com esse glaze uma superfície em que vai permitir que a minha dentina, no caso eu estou usando uma Dynamic Dentine da Ice Zircon, é a cerâmica que eu uso para esse tipo de material, mas se você quiser você pode usar Deep Dentine misturado com dentina, ou até mesmo pode usar dentina, já para criar uma rugosidade de textura, né, vestibular, superficial, para facilitar depois a adesão da tua cerâmica com a estrutura. Estudos mostram que essa adesão é muito melhor, cria-se uma superfície rugosa que depois vai absorver a cerâmica para junto da estrutura zircônica, muito melhor a abrangência, né, a adesão da cerâmica feita dessa maneira, do que se você apenas criar uma superfície com glaze. Então eu passo o glaze e depois de fazer isso eu vou pulverizar, como vocês estão vendo aí na imagem, vou pulverizar a nossa cerâmica sobre essa superfície vestibular. Atenção, é um trabalho em que nós vamos fazer uma ceramização única e exclusivamente por vestibular, tá bem? A palatina vai ficar como está, ela está em forma final, então nós não vamos pulverizar dentina ou qualquer tipo de cerâmica pela área palatina, simplesmente pela área vestibular. Temos atenção a isso, tá bem? Bom, terminamos então a nossa preparação e vamos levar a nossa estrutura ao forno. Vai fazer a queima de wash. A queima de wash é essa que você está vendo aí agora na tela. Veja lá que nós vamos fazer uma queima levando sempre em consideração a nossa estrutura. Ela demanda uma elevação lenta, uma secagem, um fechamento de forno lento. A temperatura final vai ser alta e o holding, o tempo de manutenção, vai ser mais alto ainda. Você vê que normalmente a gente utiliza o que? 1 minuto, 1 minuto e meio. Neste caso nós temos 5 minutos. Se você observar, isso vai ser o suficiente para que a gente faça todo o cozimento da nossa cerâmica de maneira até mesmo excessiva, né, estressante para a nossa cerâmica, que é uma cerâmica que ela já queima essa temperatura a 820 graus. E ela ficar ali no forno por 5 minutos a essa temperatura vai criar partículas que vão se aderir de uma maneira ainda mais intensa à estrutura. Vai vitrificar essa cerâmica, vai fazer com que ela fique completamente aderida a essa estrutura e vai facilitar a adesão da nossa cerâmica posterior a essa estrutura, ok? Então esse é o motivo por esse holding tão longo. E depois resfriamento lento, sempre lento. Neste caso eu não coloquei aqui porque há muitos fornos de cerâmica que a gente não consegue selecionar a temperatura de abertura. Isso é uma base para que vocês tenham um início para começar a fazer a coisa como deve ser, não é verdade? Então, se vocês observarem, vocês vão ver que eu coloquei aqui essa informação para vocês da seguinte maneira: vamos fazer uma abertura lenta, né? E abertura um pouco mais longa, de 6 minutos. Entretanto, normalmente no meu forno, onde eu consigo regular essa temperatura, eu ponho o forno a abrir apenas a 500 graus. Então ele vai baixar de 820 até 500 graus com o forno completamente fechado. Então essa é mais uma das formas que eu faço com as quais eu consigo estabilizar a minha estrutura em zircônia. Temos sempre que levar em consideração que a zircônia, ela demora tempo a aquecer e também demora tempo a esfriar. Então quanto mais rápido nós fizermos esse ciclo, mais chance de fratura nós temos para as nossas estruturas. E quanto mais lento fizermos, mais a gente conserva a nossa estrutura e mais a gente faz com que ela possa ser resistente e duradoura e durar todas as queimas que nós vamos precisar nesse período de laboratório.